Bom, bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com a nossa vida. Nesse momento, eu quero trazer uma palavra profética para vocês que escutam, porque quando eu estava no ciclo de oração, na quarta-feira, nessa quarta, eu vi uma mensagem, que a irmã trazia sobre o livro de Esther, a história de Esther. E na mensagem que ele foi enrolando, desenvolvendo, então o Senhor ele começou a abrir assim meu entendimento, palavra profética para os nossos dias, né? E uma coisa que eu percebi aqui no livro de Esther, que eu quero dizer que Vasti, Deus, no trabalhar de Deus, que Deus ele trabalha no silêncio, porque você vê que no livro de Esther não cita o nome de Deus, mostra como Deus ele trabalha no silêncio. E também a gente vê que era Vasti a rainha de Assuero, do rei do Império Medo-Persa, o qual Israel era subordinado. Ali também a gente vê que nesse reino, Vasti ela foi excluída do reinado como rainha e foi colocada Esther no lugar de Vasti como rainha. Isso Deus já havia providenciado antes de Ramã ser levantado para ser contra o povo de Deus. Então, eu quero dizer para você que assim como o Senhor levantou Esther, o Senhor tem levantado muitos homens, mulheres de Deus, instituído no poder, como o nosso presidente, um exemplo, que foi o homem que o Senhor levantou, entre outros, no Senado, no deputado e no poder judiciário, executivo, legislativo, tudo isso aí, Deus tem levantado pessoas para serem a favor da igreja. Então, mas também Satanás ele tem levantado outras pessoas, autoridades também, que para se levantar contra a igreja, com o objetivo de destruir a igreja e de prejudicar a igreja, criminalizar a igreja do Senhor Jesus. E vimos aqui um exemplo foi de Ramã, o que o rei constituiu como a segunda pessoa do seu reinado, tipo de um primeiro-ministro, e deu autoridade, E quando ele saiu, e havia um homem judeu chamado Mordecai, que era primo, que criou Esther, e ele ali não se prostrou diante de Mordecai. E Mordecai ficou muito irado, e queria saber quem era ele. E descobriu que ele era judeu. O judeu ele só adora a Deus, não adora a homens, que é o pensamento do comunismo, é isso. É que ele aceita, é como na China aceita, em outros lugares, aceita o ateísmo. É a única coisa que é a forma de aceitar, porque o Deus que é no comunismo é o Estado. O Estado é o Deus. É onde o Estado tem que ser venerado, ali obedecido e seguido, e não pode aceitar outro Senhor, coisa que o cristianismo ele reconhece que o único Senhor e que Deus é acima de tudo, é Jesus Cristo. E a gente sempre vem proclamar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, coisa que o comunismo estabelecido aqui no Brasil não aceita isso. Então, Mardoqueu ali ele não se prostrou ali. Por quê? Aí simbolizando que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela não se prostra diante do conceito do aborto, não se prostra
diante das ideologias de gênero, não se prostra diante a liberação das dogmas, não se prostra diante de aceitação de casamento de pessoas de mesmo século, que reconhece apenas a família, aquilo que Deus instituiu desde o princípio, que foi a união entre o homem e mulher, e daí geram filhos, né? E que reconhece que menino é menino e menina é menina. Então ela não se prostra, ou para outro tipo de modelo de família, ela não se prostra. É por isso que Mardoqueu não se prostrou diante de Ramã. E Ramã, ele representa todo esse sistema que é anticristo, que é contra a igreja do Senhor, contra os princípios morais cristão, judaico, né, que segue ao cultualismo marxista, fabianista, entre outros assim, que querem realmente com a intenção de destruir, promovendo a imoralidade, a indecência, a injustiça. Tudo isso aí é o sistema. E a igreja não se prostra. E por causa disso você vê que Ramã, ele criou ódio, muito ódio, ali contra os judeus, que ele foi ao rei para fazer o decreto constelar ali para que fosse aniquilado todos os judeus, fosse exterminado da face da terra no reino do mesmo persa, ali naquele momento. E assim é a situação, porque se esses homens forem realmente tomar no poder, tiverem no poder completamente, vão tentar de tudo destruir a igreja, acabar com a igreja, perseguir a igreja aqui, e os cristãos, né? E os cristãos é porque eles eles consideram, porque eles que são fascistas, eles que são ditadores, eles que são do maligno, e eles querem botar o cristianismo como coisa do diabo, como coisa do mal, porque o cristianismo se opõe a eles, porque eles são trevas, e o cristianismo, eles estão na luz, apoia a luz, não apoia as obras das trevas. Isso que nós devemos assim enxergar. Então, vimos aqui que ali o que aconteceu, porque sabendo dessa ameaça, porque ele estava tudo ali planejado, arquitetado, tudo feito ali, selado, que marcou até o dia, e nós temos o dia aqui marcado, que é as próximas agora eleições do segundo turno. E vimos aqui ali essa situação como a situação ali de Esther, para que o povo judeu fosse exterminado. E então Mordecai vendo isso, né? E a gente vê que a obra, que é o que a igreja prega, que ele mostra, é obra benéfica, né? Você vê que Mordecai ouviu a conspiração que vieram para tentar contra o rei, né? E a gente vê também quanta conspiração está se levantando contra o rei Jesus, contra o ungido de Deus, porque o sistema do comunismo é conspirar contra Cristo, contra aquele que serve a Cristo. Eles estão fazendo conspiração para o objetivo exterminar, acabar com o cristianismo, calar a boca do cristianismo, proibir a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, não falar, não citar o nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o Senhor. Eles não querem aceitar outro Senhor a não ser além de a pessoa de Jesus Cristo, que não quer aceitar como Jesus Cristo como Senhor. Então a gente vê essa batalha, o inferno se levantando aí. Então vemos também aqui que quando o Mordecai viu que esse decreto, escutou, foi adiante de Esther. Esther foi diante do rei, colocou as melhores vestimentas, ali se bem preparou tudo, e foi arriscando a sua própria vida ali para pronunciar o rei. Isso quer dizer que as pessoas que vão a querer proclamar o evangelho, anunciar a palavra de Deus,
arrisca as suas vidas, como a gente vê pessoas aí em outros lugares no mundo onde o evangelho é proibido e é crime se falar do nome de Jesus, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como nos países islâmicos, como os países comunistas. Aí a pessoa é preso, torturado, morto por causa do evangelho de Jesus. Mas Esté ali, ele se enfrentou, ele foi diante do rei, e o rei ali representa ali a Deus Todo-Poderoso. E ela foi diante de Deus ali clamar. Ela foi diante do seu rei, do seu marido, que está se representando a noiva de Cristo, e a senhora ali, que ela estava representando ali a Jesus como o noivo. Então ela foi diante, e ele levantou ali o cetro, porque o cetro simboliza poder, o cetro simboliza a autoridade. Então quem tem autoridade sobre as nações, sobre o rei da terra é Jesus, porque ele tem o cetro, porque foi profetizado ali em Gênesis, porque ele seria como um leão que devora a presa, tudo. Ele tem na sua mão, tem um cetro ali. No livro de Gênesis ele fala, porque foi dado poder, autoridade, domínio, e ela recorreu, e ele não podia ali trabalhar daquela maneira, e disse que o povo que lutasse, e disse que o povo ali revidasse a guerra. E essa guerra que nós estamos passando é uma guerra espiritual, minha gente, onde as forças do inferno estão se levantando. A gente vê que foram feitos muitos trabalhos de feitiçaria, veja o que encontrei. Foram feitas muitas obras malignas, foram feitos muitas despachos e vocações a demônios, a espírito maligno, para que nosso presidente perdesse as eleições, entrasse uma figura de Ramã, que está disputando a eleição contra ele, e tem por cima outros que apoiam, porque existem muitos apoiadores que estavam apoiando essa atitude de Ramã, justamente hoje em dia, que apoiam a este homem comunista, que tornam também comunista, que está dentro do Supremo Tribunal, seja eleitoral, federal, quer que seja no poder legislativo, judiciário, até mesmo do executivo, influentes, muitos apoiadores desse sistema, porque eles não estão do lado de Jesus, mas estão do lado de Satanás, com ódio da igreja, porque como aquela palavra que o Senhor Jesus disse, dizendo assim, que vós sereis odiados por mim, por causa do meu nome, porque o Senhor ele testifica que as obras dele são más, e eles não aceitam receber, se submeter a Deus, porque eles se acham como deuses. Então, pessoal, veja essa questão. Então, o que é que foi feito ali, ó? O povo foi proclamado jejum e oração. O povo ali de Deus ali, depois de Ramã, eles oraram, jejuaram em prol para que Deus desse um grande livramento, porque a gente precisa ter esse grande livramento, que as trevas sejam aqui envergonhadas, as eleições sejam envergonhadas. Encontrei isto na web. O comandante ali, ó, o nosso poder chefe maior do executivo, ele vença, porque ele é pela igreja do Senhor Jesus. O outro, que é Ramã, é contra a igreja do Senhor Jesus. Então é para destruir a igreja, porque nós estamos vendo muitos aí nos lugares aí onde nossos irmãos pastores são presos por falar a verdade, dizer que o único modelo de Deus que escolheu foi a família, que é reconhecida por Deus, que é a união de homem e mulher ali. E eles querem realmente criar vários modelos, vários tipos de gênero, vários tipos de imoralidade, querem implantar, forçar a igreja a implantar isso, aceitar essas coisas, que a igreja ela não se dobra, não se joelha diante disso. É o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos.
Então, o que eu vejo aqui, ali agora, é a providência de Deus. Quando a igreja se levanta, porque as nossas armas são poderosíssimas ali em Cristo Jesus para quebrar fortalezas, destruir armas, destruir ideais, tudo. A nossa arma é poderosa em Cristo Jesus. E ali vimos ali a vitória de Deus agir. E além do mais, a mãe preparou uma forca ali para Mardoqueu. E terminou ele caindo na própria forca. Então, eles estão preparando ali uma forca contra o eleito de Deus, o ungido de Deus ali, que Deus constituiu para ser o nosso presidente. E sempre preparando a arapuca, sempre condenando, acusando, sempre ali aquela forca. Tantas vezes ele preparou o impeachment, preparou a CPI contra ele, para que ele caísse fora da nação, né? Condenando ele sobre o genocídio, que nós não sabemos que isso foi culpa de um sistema maligno, de uma guerra que está assolando, essa guerra biológica, e não procuram realmente providenciar o que é necessário, buscar a Deus para procurar a resposta para tudo, e ficam realmente indecisos e procurando, fazendo meios que não resolvem, e muitas vidas são destruídas. Mas o que eu quero entrar aqui em detalhe é sobre isso. E Deus, ele permaneceu ali de pé, Mardoqueu, pelo contrário, Deus ali exaltou a Mordecai. Quando Deus tirou o sono do rei, e ele viu ali, naquele momento, que ele havia, o rei descoberto que esse homem havia salvo ele da vida, porque o Evangelho de Cristo, ele é vida. O Evangelho de Cristo, ele é restauração. Mas o comunismo é morte, minha gente. Como é que aceita a prova? O aborto. Aborto é morte. Se você for ver só nos Estados Unidos, se juntar a quantidade de aborto, porque desde a década de 60 que foi liberado o aborto nos Estados Unidos. E se você for ver a quantidade de aborto que foi feito nos Estados Unidos, pela estatística, é muito mais que se juntar todo americano que morreu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, já ultrapassa, já duplica a quantidade de aborto que foi feito. E nós sabemos que todos nós viemos de onde? Viemos do feto, viemos do ventre da mãe. Ninguém vem fora do ventre de uma mulher, ninguém vem fora. Todos nós fomos informes ali, ó, dentro do ventre. Ou seja, é uma vida. Porque se não fosse a vida, a gente seria o quê? Um ser bruto, sem vida, um zumbi, um morto-vivo, que seria uma múmia. Não faz sentido um negócio desse. Então eu quero dizer para você ali, porque Deus, ele vai exaltar. E uma coisa mais interessante que eu vi na revelação no livro de Esther, é que depois, quando o rei fez esse novo decreto, ou seja, representando que Deus, ele vai se levantar do trono dele, Deus vai se levantar ali da sua glória ali, ó, e vai decretar a vitória do povo de Deus, a vitória das urnas a favor aquele que Deus escolheu. Deus vai levantar ali e vai decretar ali a vitória ali, ó. Ali naquele mesmo, dizendo: povo de Deus, lute, povo de Deus, ore, povo de Deus, busque, povo de Deus, jejue, prepare, porque grande vai ser o grande livramento e grande vai ser a vitória. E o Senhor vai envergonhar, vai decepcionar, vai confundir, eles vão estremecer. Quando está ali, conquistou o banquete pela segunda vez ali, quando apontou para ele ali, e ele caiu, ele viu que estava perdido ali tudo. Porque quando eles veem que a igreja está orando, que a igreja está intercedendo, quando vê que a igreja está clamando, e o Senhor está se levantando ali
as Forças Armadas levantando ali, outras instituições levantando as pessoas ali, as pessoas se manifestando, não se engana mais. Então, ali, aquele povo, ali vai ver, vão se estremecer diante de Deus, vão ficar ali envergonhados diante de Deus. E então, ali o que acontece, outra coisa que ele fala, que vieram outros povos ali a favor de Israel para guerrear. E foi surpresa, porque antes aqueles inimigos que queriam ali exterminar o povo de Israel, porque eram muitos, porque ali é um complô. Não é só o candidato que da esquerda que está candidato à presidência, mas tem muitos outros na política, muitos outros nas associações, nas ONGs, muitos outros aí no poder legislativo, judiciário, entre outros ali, que são inimigos da igreja, inimigo do povo de Deus, inimigo de Cristo ali, para querer se levantar contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, se levantar contra a instituição ali de Deus ali, revoltando, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê, eles querem comparar o Evangelho de Cristo como o Adolf Hitler, como Saddam Hussein, como ideologia fascista, ideologia de ódio, ideologia de que realmente é contra a humanidade. Tudo isso aí que fere os direitos humanos. Pelo contrário, ele é mais do que direitos humanos, porque o Evangelho de Cristo ele está até nos dá o direito de entrarmos no reino de Deus, de ter a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Veja, aqui que eu estou falando para você, esta palavra. E ali se levantou outros povos para combater a favor de Israel. Israel ali nenhum despojo queria, ou seja, a igreja, ela nem sequer as coisas impuras, as coisas contaminadas, as coisas abomináveis, a igreja não se mistura, não quer. Eu vejo muitos crentes se comprando, apoiando a esquerda, pastor e tudo mais. O Senhor aqui, ele vai se levantar. Aqueles que não votaram, aqueles que votaram em branco, em nulo, ali. Até mesmo aqueles que realmente apoiaram a esquerda, vão estar contra a esquerda e vão votar a favor daquele que Deus escolheu para ser o presidente. E aqui, pessoal, também eu quero dizer para você, ore também no outro sentido, porque ali na palavra que eu recebi ali na igreja, ali da Assembleia de Tabajaras, e ali que eu recebi foi que Jesus ele havia curado o cego de nascença. E Jesus havia curado 2 cegos ali de Jericó. E muitos estão na cegueira, não estão enxergando, estão como fosse encantado. E desde o início, porque Lula vai comer picanha, porque a gente vai ter dinheiro, as coisas vão ficar mais barato, as coisas, tudo é isso, meu amigo. Veja só, a intenção deles não é essa, a intenção é destruir a igreja, a intenção é destruir o povo de Deus, é criminalizar o povo de Deus, porque dizer que o povo de Deus é homofóbico, dizer que o povo de Deus é machista, dizer que o povo de Deus é contra a ideologia de gênero, e esse povo tem que ser preso, tem que ser morto, tem que ser criminalizado, tem que fechar as igrejas, fechar tudo, porque é contra essa nova modernidade, esse novo sistema. É isso que eles querem, é acabar com a igreja do Senhor Jesus Cristo, proibir e tirar os empregos do povo de Deus, tirar os trabalhos do povo de Deus, tirar os direitos do povo de Deus. Tudo isso aí que o comunismo ele faz, que foi dado, tirar a herança do povo de Deus, deixar o povo de Deus ali na miséria. Minha gente, levante a sua cabeça, porque a luta é contra a igreja. Mas Jesus ele falou na sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós estamos firmados na rocha, e essa rocha é Cristo, e essa rocha é uma rocha inabalável, como diz a palavra de Deus, que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então vamos orar,
porque Deus vai abrir muitos olhos daqueles que estão cegos, que não conseguem enxergar, que por trás existe um sistema diabólico, um sistema comunístico, que por trás ali que existe muito Hamas se levantando contra o povo de Deus e se levantando ali, tirando os direitos da pessoa de se expressar, tirando o direito das pessoas de ir e vir, tirando os direitos das pessoas ali ter a liberdade. Você vê aqui divulgar. Então, essas pessoas, Deus vai abrir muitos olhos ali. E Deus, orar para que Deus, Ele ponha a mão sobre as urnas eletrônicas. Porque existe mil e uma forma de alterar, de prejudicar as eleições. Então, ali Deus ponha, porque quando Ele quiser colocar qualquer tipo de algoritmo, qualquer tipo de fraude, qualquer hack, entrar qualquer sistema, qualquer que seja, né? Como foi um exemplo que na mesa falando, que cada urna eletrônica só dava 129 votos para Bolsonaro e não parava mais. Os outros eleitores tinham alteração, mas naquele local ali, naquela escola que não tinha as urnas, só dava 129. Isso é apenas um exemplo. Não posso julgar sobre as fraudes, mas Deus, Ele pode julgar, Ele vê todas as coisas. Mas o que eu posso dizer é que realmente pode ser fraudado, pode usar a favor, porque como diz ali Barreto, usando a palavra, dizendo que as eleições não ganham com voto, ganha a força. E essa é a intenção, mas maior é Deus, maior que está conosco do que eles que estão com o mundo. E Deus vai mandar esse grande exército do céu. E a gente, eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus vai abrir os olhos do cego. Ore para que Deus abra os olhos das pessoas ali, e Deus põe a mão ali nessas urnas eletrônicas, nessas eleições, que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor, Ele peleja por nós, porque só Ele pode nos dar esse grande livramento. Assim como Deus deu o livramento, hoje foi feito ali a festa do Purim, né? Que é a festa que é a homenagem do povo de Deus, que foi vencedor de deixar de ser exterminado. Mas a igreja aqui do Senhor da Terra, aqui no Brasil, ela vai ser vencedora em nome de Jesus Cristo. E essa festa, ele representa um grande avivamento. E essa festa representa o avivamento que Deus vai trazer para o Brasil, para a nação brasileira, e da nação brasileira vai se estender para as outras nações, começando na América Latina e depois na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, se estendendo. Esse avivamento ali, começando ali aquela festa e ser celebrada, e onde o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e vai ser exaltado para a glória do seu nome. E que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de nós, de nossas vidas. Amém.